bem-vindos à nossa primeira tertúlia, conversa, como quiseres chamar, aqui do Isto é Pádel. Para o primeiro convidado, não tínhamos ter escolhido o melhor convidado, é só o número 3 da Federação, 58 é o melhor colocado a nível nacional no WPT, atualmente está a jogar com António Luque e é o campeão nacional de absolutos junto com Vasco Pascoal. Apresentamos então Miguel Oliveira, jogador da Federação. Boa tarde, Miguel. Olá, muito boa tarde. Miguel, diz-me uma coisa, como é que está a ser esta quarentena? Como é que está a ser para ti? Está a ser duro? Tens estado junto com a tua família? Não tens? Como é que isso tem estado a ser? Olha, Marco, tem sido uma experiência única. Infelizmente estamos a viver algo que jamais pensávamos e tenho estado em família, tenho tentado fazer física em casa, ocupar também a mente com ler, com fazer yoga e tentar esperar um bocadinho que toda esta situação passe, sim, ficando em casa. E tens algum plano de treino? Foi dado algum plano de treino para um dos teus treinadores? Como é que estás a fazer isso? Sim, eu treino, além de treinar na Federação, com o Gervásio Del Bono, também tenho um trabalho à parte ali no Blooming Paddle Academy, em Cascais, com o Tiago Santos e com a parte física do Pedro Correia e do Rui, e eles mandaram um plano de trabalho físico, um bocadinho para manter. Nós não sabemos até quando é que esta situação vai durar, portanto também não podemos, entre aspas, gastar os cartuchos todos já, mas é importante manter ativo. Também tento pegar na pala e na bola, e como tenho um campo de ténis em casa, para não perder a mão, para conseguir sempre manter essa vontade e essa disponibilidade em jogar, mas pronto, sempre fora dos campos, em casa, esperando que isto tudo passe. Claro, isso é que é o ideal. Uma pergunta, acho que é muito difícil para todos hoje em dia, todos os atletas, todas as modalidades, que é, a nível psicológico, como é que tu te sentes, quais é que são as tuas estratégias, porque tu estás a treinar e não sabes quando é que vais voltar, porque já apontaram para abril, já apontaram para maio, já apontaram para junho, já apontaram para julho. Claro. E tu estás a treinar, estás a fazer uma super pré-época. Queria-te perguntar, nesse sentido, como é que tu te sentes, ou onde é que tu vais buscar motivação para continuar a treinar e manter o nível, sabendo que não tens garantias de nada? E uma segunda pergunta, se quiseres posso fazer a seguir, tem um pouco relacionada com esta. Ok. Em relação a isso, há aqui uma questão importante, que é manter o foco e a motivação. Muitas vezes o facto de tu estar em casa e não teres que treinar e jogar e não sabes quando é que vais fazer, pode-te dar um bocadinho essa preguiça ou esse desleixo. E por outro lado também pode-te dar um bocadinho essa opção de que todos os dias tens de estar a fazer, então estás sempre muito ansioso para que chegue a competição e então sofres muito com isso. Eu acho que agora é uma fase em que, mais que tudo, não só no pádel, mas em qualquer outra coisa na vida, nós temos que parar um bocadinho, temos que pensar e temos que fazer uma introspectiva do que é que nós somos como seres humanos, e temos que nos dedicar um bocadinho mais a nós. E sobre essa perspectiva, não estou tão preocupado com a parte da competição, visto que não tem data para iniciar, mas estou mais preocupado com passar isto da melhor maneira e conseguir evoluir mentalmente, digamos assim. Concordo, acho que é um teste muito forte. A segunda pergunta tinha a ver com quando a competição regressar, em que sentido é que achas que se vão encontrar os jogadores, neste caso os teus colegas, os teus adversários? Achas que vai começar como se fosse uma época nova, ou acreditas que os teus colegas, não gosto muito de chamar adversários, mas que os teus adversários estarão como se nada tivesse acontecido, visto que se têm preparado como se uma época normal se tratasse? Bom, João, em relação a isso, a primeira parte da tua pergunta é que vai beneficiar ou não vai sair tão prejudicado os jogadores que estão habituados a ter um bom rendimento e a jogar bem sem treinar muito. Nós aqui em Portugal, falando dos 10 primeiros, temos 4, 5 jogadores que treinam a full time, 3 jogadores que também gostam de fazer a full time, mas não treinam tanto, e sobre essa perspectiva vai sempre quem normalmente está habituado a não treinar todos os dias e não treinar muitas horas, vai ter mais facilidade de começar. E em relação depois à segunda pergunta, partimos todos do mesmo ponto de partida, ou seja, eu acho que todos vamos começar iguais, nem muito bons
porque vai faltar o ritmo competitivo e o ritmo de jogada, nem demasiado maus, porque como isso vai faltar, nós vamos ter sempre trabalho redobrado na parte física para manter. Portanto, eu acho que fisicamente vamos entrar bem, mas vai faltar um bocadinho de sensações e vai faltar um bocadinho essa rodagem, essa confiança que normalmente acontece, por exemplo, no início das épocas. Nós fizemos a pré-época, foi o primeiro torneio da WPT, e depois acabou e cancelaram tudo. Portanto, nós quando já estávamos no pico da forma da pré-época e a fazer o primeiro torneio, a começar a ganhar essa rodagem dos torneios, parou outra vez. Então, pronto. Foi mesmo no início, foi mesmo no início. Sim, foi Olha, foi então, e antes disto parar, quais é que eram as tuas apostas para este ano? De jogadores lá fora e cá em Portugal? Bom, cá em Portugal é um bocadinho fácil, não é? Eu queria apostar em mim. Claro. Também eras a minha aposta. Exato, também eu e o Luque. Há aí um jovem a aparecer que eu conheço relativamente bem, que é o Peu Araújo, que atenção. Sim, joga bem. Joga muito bem. Já vi, sim, senhor. Em relação ao WPT, eu diria que a principal dupla e a mais forte, e não foi por acaso quem era o primeiro torneio, era o Paquito Claro. e o Lima. Gostei da forma como o Lebron e o Galán jogaram, porque era sempre aquela certeza de que se iam dar bem, se iam fazer, ganharam 2 jogos excelentes e não ganharam a final por um pouquinho. E acho que o Bela e o Tapia iam conseguir, ou esta época, Sim. com a evolução que o Tapia iria ter à partida, estariam no mais alto. Acho isso em relação aos masculinos. Em relação às femininas, achava que a MAPI e a MAPI iam fazer melhor do que quartos de final, e gostei da Martita e da Bea, que acho que fizeram um bom torneio. E não me surpreendeu a Paula e a Marrero ganharem, dado que a Marrero tem uma capacidade e neste momento provavelmente uma jogadora que está acima das demais, e então por isso... Sim, para mim também são as favoritas este ano, mas também estava à espera, por exemplo, mais do Sânio e do Stupa, apesar de eles estarem a começar e a desenvolver ali. Claro, a questão aqui vai um bocadinho no que eu estava a dizer há bocadinho, porque essas novas duplas sempre vão precisar de torneios e de jogos para rodar, e vão precisar de ganhar jogos para ter confiança. E nesse sentido, agora esta quebra prejudica um bocadinho isso. Mas acho que toda a gente vai... Eu acho que esta situação vai fazer com que toda a gente queira voltar com muita força, porque todos partem do mesmo ponto de partida. Muitas vezes os melhores jogadores têm mais acesso, ou têm mais possibilidades, ou conseguem treinar com melhores, e agora estamos todos parados em casa, a tocar com a raquete e com a bola como podemos, mas quando formos para o campo vai ser diferente. Claro. E olha, vamos agora dar aqui já um 360 na nossa conversa. Como é que surgiu o pádel na tua vida? Vinhas do ténis? Como é que apareceu o pádel na tua vida? Sim, eu jogava ténis, eu fui atleta de competição quando era miúdo, de ténis, dos 10 aos 18 era mediano bom, e depois deixei o ténis, depois de ter tentado ir para a Espanha jogar, por acaso com o Vasco, é engraçada essa história, porque eu e o Vasco fomos para a Espanha tentar ser jogadores de ténis durante 6 meses, e pronto, voltámos, eu depois deixei, acabei por começar a dar aulas, gostava muito de dar aulas, e passado uns anos ele desafiou-me para ir jogar um torneio de pádel. Aliás, eu já tinha pegado 2 ou 3 vezes numa raquete de pádel, tinha ouvido falar, mas nunca tinha ficado com essa curiosidade de jogar mais vezes. E ele falou-me para jogar um torneio, e eu fui jogar, e ganhámos 2 jogos, perdemos o terceiro, e eu gostei daquilo, achei que as paredes eram uma situação divertida, fácil. O que mais me impressionou no pádel, como primeira vez, foi a capacidade de fazer uma análise do tempo da bola consoante o espaço que tu tens, porque a grande diferença aqui do ténis para o pádel é que no ténis a bola vai e vem, e tu queres mandá-la muito rápido, e queres mandá-la dessa maneira, e no pádel tu tens sempre a perceber a forma como tu mandas, tens sempre perceber quando é que a bola está mais tempo parada, e nesse sentido fascinou-me logo. Sim. Comecei... Criou-te o bichinho. Exatamente, e comecei a jogar, isso foi em 2011, e depois o ano seguinte fui convocado pela Seleção Nacional a jogar o Mundial do México. E quando lá fui, aquilo foi um abre-olhos, e foi
uma excitação, sobretudo porque eu sou uma pessoa muito competitiva e muito apaixonada pelo que faço. E o ténis, dada a duração com que eu já fazia profissionalmente as coisas, mais a frustração de já não estar a conseguir a fazer como fazia antes, aquilo já era um trabalho e um martírio, entre aspas, e eu vi no pádel uma coisa nova, verde, que em Portugal estava por entrar, que em Espanha era uma loucura, que no Brasil fazia-se muito bem. Pá, e disse, pá, eu acho que vou ser muito mais feliz e vou ter muito mais importância, digamos assim, como jogador de pádel ou como treinador de pádel do que o ténis. Pá, e paralelamente a isso, preferia o desporto 30 mil vezes mais, e então voltei e, pá, e disse, pá, vou deixar de dar aulas de ténis, vou começar a dar aulas de pádel, 3 meses de férias, não é óbvio, não pode ser logo. Ótimo! 3 meses de férias no Algarve, pá, e quando voltei, quando ia começar à procura de algum sítio aqui em Portugal para dar aulas e para começar a perceber, nós tivemos o estágio da Seleção Nacional em agosto e o presidente da Federação, o Ricardo Oliveira, na altura falou com o selecionador nacional, que era o Álvaro Matador, era um espanhol na altura, e disse-lhe que havia um puto que até jogava umas coisas, que estava com vontade de aprender e que queria ir à Espanha, perceber, fazer um mês, uma semana. E o Álvaro Matador disse que estava a ser diretor de um clube em Bilbao, e disse que se ele quisesse, ou que se eu quisesse, que eu podia ir para lá treinar, dar aulas, aprender, jogar. E pronto, epá, e eles fizeram-me essa proposta, disseram-me que era muito importante, que para a Federação também era bom que houvesse alguém que fosse lá fora e que tentasse levar isto um bocadinho mais para a frente, porque nessa altura havia já o projeto do time FPP que os jogadores iam jogar o World Padel Tour, na altura éramos 7 jogadores, e então eu falei com os meus pais e achei que não tinha nada a perder, que poderia ser uma espécie aventura, de intercâmbio, vou lá naquela, vou lá um mês, 2 meses. Mas a verdade é que quando lá cheguei, tudo fazia sentido na parte de aprender pádel, porque aqui eu não tinha e porque eu lá estava bem, ou seja, aquilo não era mau, aquilo era muito bom, e aqui não havia nada. E então havia pouco, e o que havia já era um teto e um limite para mim, porque eu não tinha muito mais pessoas que me pudessem aportar aquilo que eu precisava e que me dessem um ar fresco em relação a estas situações de jogo, técnicas, táticas. Paralelamente a isso, viver sozinho para outro país também te dá outra maturidade e outra capacidade de ter que lidar com as coisas, e acho que isso ajudou-me bastante a progredir no desporto e a perceber mais. Eu estive lá há 4 anos, sendo que o primeiro ano que estive lá dava 45, 40 e tal horas por semana, estava muito tempo no campo. Pois, é muita hora de campo. E o tempo que não estava no campo estava a jogar, estava a treinar, porque aquilo lá eram sócios e havia sócios que não trabalhavam à hora do almoço. Estamos a falar de um Estoril ou de um Clube 7, mas de uma forma um bocadinho mais elevada, porque só entram mesmo sócios, ou seja, é mesmo exclusivo. O Real Clube Palacete, aquilo, E então eu passava lá o dia todo a jogar com os sócios, a dar aulas. No segundo ano já fui procurar um treinador, comecei a dar um bocadinho menos de aulas e comecei a treinar, porque também comecei a ganhar um bocadinho mais de dinheiro nos torneios, aqui os prize money subiram, comecei a fazer comecei a ganhar rondas no WPT até chegar a últimas de prévias que já pagavam alguma coisa. Comecei a ter um ou outro patrocínio também, consegui ter um patrocínio cá, que foi a Angola Invest, e lá em Bilbao, que foram muito importantes. E então comecei a dar menos aulas, comecei a treinar mais. Também fizemos ali um projeto com o Roma Rodrigues, que é um ex-selecionador nacional também, e com o Joaquim Garcia, para fazer ali um trabalho físico e de pádel, e foi um upgrade, e foi em termos de motores, de capacidade, de mobilidade, ali uma parte também, porque eu já fazia yoga e eu acredito muito que o yoga ajuda, e depois eu quase que passava esses movimentos e essas coisas ali para o campo, e o Juan é uma pessoa que me ensinou muito e que me aportou tecnicamente e taticamente muita noção de jogo. Pronto, e a partir daí fui fazendo, fui jogando, aqui em Portugal também foi crescendo. Claro. E depois de passado 4 anos voltei para Portugal, porque achava que ali em Bilbao depois também já estava a dar muitas aulas, estava preso e já não queria dar aulas, já tinha patrocínios para conseguir começar a jogar só torneios,
e então tinha ali um bocadinho aquilo preso. Voltei para Lisboa para depois ir para Madrid, ou seja, o meu plano era voltava para Lisboa, ficava as férias e janeiro em Lisboa e depois ia para Madrid fazer a pré-época e viver lá, porque até o meu parceiro era de lá. E então, quando eu ia fazer isso, o Gervásio foi convidado, foi contratado para ser selecionador nacional, e sendo ele dos melhores treinadores do mundo, se não o melhor, eu acabei por ficar e acabou, a Federação também acabou por fazer um plano de treinos com o Gervásio muito interessante, e foram os últimos 2 anos que têm sido. Pronto, resumidamente um bocadinho como é que foi o paddle. Em termos de percurso foi isso. Em termos de palmarés, também tenho aqui várias memórias e vários títulos nacionais, vários títulos nacionais, multicampeão nacional, multicampeão nacional, portanto, foste treinar com os melhores, porque Espanha, para mim, acho que é o centro do paddle, neste momento. Sim. E foste treinar com os melhores, foste aprender com os melhores, e isso, profissional como és, etc., só podes tirar coisas boas disso. Claro. Tens algumas rotinas, alguns hábitos que tu efetivamente tenhas que cumprir antes do jogo, ou mesmo durante o jogo? Ticos de concentração? Ou... Tenho. Eu sou obcecado por fazer yoga antes de jogar. Um exercício básico de saudar o sol e de abrir as pernas e isso dá-me muita vitalidade e capacidade de concentração. Portanto, isso aí sempre que posso e consigo e quero, faço. Depois, durante o jogo, eu este ano na pré-temporada tive um trabalho interessante com o Rui Nascimento lá no Blooming, em que estávamos a fazer um trabalho de respiração, sobretudo quando terminávamos a parte física, ou seja, fazíamos ali uma carga forte, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, intensidade máxima, e depois, quando acabávamos, tínhamos obrigatoriamente que controlar a respiração. E então, dessa maneira, acabávamos por, no mesmo espaço de tempo, conseguir recuperar mais rápido e acabávamos por conseguir concentrar um bocadinho melhor. Fizemos isso, e superstições e coisas que gosto ou não gosto de fazer. Sei lá, normalmente... não piso as linhas, mas isso é subjetivo, porque às vezes piso sem saber. Gosto sempre de... é um bocadinho isso. Estavas a falar do Gervásio. Qual é que achas que foi o papel do Gervásio no desenvolvimento do paddle em Portugal? Porque o Gervásio, eu quase que diria que ele é o nosso... Steve Jobs, digamos assim, inventou língua, inventou códigos, as pessoas agora falam entre si, fica no ferro 3, fica no vidro 2, vidro 2, etc. Vidro 2. Toda a gente fala assim, e há muita gente que se calhar nem entende bem o conceito, mas gosta da linguagem. Ok, vidro 1, é tão fácil e é tão simples que as pessoas aderiram e os jogadores são apaixonados por ele. Pelo menos falo por mim, nesse sentido, padelisticamente falando, e ele fez um excelente trabalho, com a Federação, com os menores também. Eu tive a oportunidade de ir a Castellón ver os menores e aquilo correu muito bem. Com os veteranos, tem uma ligação e uma amizade com os veteranos fora do normal, é espetacular. E vamos ver se ele consegue voltar agora com esta situação também. Não sei até que ponto é que vamos conseguir fazer viagens, mas espero bem que ele possa voltar o mais possível, apesar de saber que a mulher e o filho estão no Brasil, portanto ninguém deve ficar afastado da sua família. Eu quero acima de tudo que ele seja feliz, mas tem feito um trabalho espetacular, isso sem dúvida. Pois, porque eu tenho reparado, toda a gente fala muito bem do Gervásio e como ajudou a levantar o paddle em Portugal, e acho muito bom. A entrada dele na federação, mesmo para vocês, time FPP, acho que vos ajudou muito mesmo dentro de campo e fora de campo. Mesmo a lidar durante os jogos, porque ele faz o acompanhamento a vocês no WPT também, e acho que é muito importante. Eu a ele tenho que o agradecer,
pelo menos uns 8 ou 9 jogos que ganhei porque ele estava lá, porque se ele não estivesse lá, se calhar não tinha ganho. Então, pelo menos isso, fora o resto dos treinos e dos ensinamentos e da amizade e tudo. Pá, e são momentos incríveis. Eu passei com ele um momento inacreditável no Cascais Master, por exemplo, que tive a 4 pontos, 5 pontos de ganhar ao Sunny e ao Maxi, com o Fuster. Eu estava lá, eu vi, vai. Yeah, e o jogo, o Gervásio parecia que estava a ver o jogo 2 jogos ou 4 jogos antes. Ou seja, quando a gente se sentava no banco, ele não nos dava a tática do igual, do 2-1, perdão, o igual nós não estamos no banco. Do 2-1, quando estava 2-1, ele dava-nos a tática do 4-3 ou do 5-2, ele dava-nos ali coisas que no jogo, no momento, tu parecias que já tinhas passado aquilo porque ele já tinha passado aquilo. E então com o Sunny e com o Maxi foi escandaloso, porque nós estávamos a comê-los o primeiro set e o segundo set, quando nós ainda estávamos por cima, o gajo explicou-nos o que é que o Maxi já estava a começar a fazer, nós começámos a mudámos a estratégia, começámos a ir para a frente, aquilo estava a sair perfeito, foi uma situação, foi um ponto que fizemos um bom balão e não fomos para a rede, e se tivéssemos ido aquele serviço, e depois eles também demonstraram que eram os número 1, portanto têm todo o mérito de terem dado a volta, mas até lá, e aquilo é mesmo a luta do Golias contra o David. Estás a ver? E eu estava em Cascais, na minha casa, que eu vou lá toda a minha vida, adorava antigamente chegar no casino, passei lá 1500 vezes. Estar ali, depois de ter ganho na primeira ronda, com o público aos berros, tudo uma coisa, e eu a passar a mão no vidro, 6 igual no segundo set, depois de ter ganho o primeiro set, e a partir daí o Sânio começou a jogar muito melhor, mas todo esse momento, toda essa situação, todo o envolvimento com o Gervásio, deixa-me por experiência própria dizer que o gajo sabe muito de pádel e o gajo tem feito um trabalho excelente. Uma pergunta que também está relacionada com um pouco que estavas a dizer, também tive associado um bocadinho a esse projeto do pádel nas escolas, não sei se já ouviste falar. Sim. Até que ponto acreditas que seria positivo mesmo? É fundamental. E eu digo-te também porque sei que a Federação e o pádel escolar, nomeadamente o Paulo Sanches, tem feito um trabalho espetacular, tem feito um trabalho inacreditável, e nesse sentido, eu já tive a oportunidade de ir a Évora ver uma etapa do pádel escolar e penso que a única coisa que falta é envolver ainda mais os jogadores, nomeadamente os jogadores da Team FPP ou os jogadores que normalmente estão perto da Federação, envolver os treinadores perto da Federação, envolver os clubes perto da Federação, porque nós temos que ir buscar esses miúdos. Com um miúdo de um desporto escolar que faça um torneio e até goste e tudo mais, e depois vai se inscrever no clube e vai treinar 2 vezes por semana, e depois vai comprar a pala, e depois vai começar a jogar torneios, depois vai chamar o amigo, e isso é que estimula. Nós temos que tentar ir buscar uma faixa etária dos 8, 9 até aos 16, 17, bastante elevada nos próximos 3 anos, se queremos ser uma superpotência do pádel. Porque eu acho que agora já começamos a ter condições e capacidade para trabalhar um bocadinho isso. Mas eu penso que a seleção nacional absoluta, digamos assim, vai durar mais 7 anos, 5 anos, Sim, 10 anos, espero eu, para todos. Mas tem que haver essa reciclagem, essa renovação, como está a haver no WPT, como está a haver no... Esta geração está a aparecer agora. Isso é bom para todos, porque no dia em que não me apetecer jogar mais, ou no dia em que eu começar a descer no ranking, ou no dia que eu decidir ensinar alguém e tudo mais, o meu objetivo é que ele depois consiga fazer aquilo que eu fiz, ou melhor ainda, e iria dar mais prazer. Então, eu vou fazer com que ele seja melhor, para depois ele também, quando chegar à minha idade, ou depois, ou que seja, fazer com que outro mais pequeno seja melhor, e assim é que podemos ambicionar, que era o meu sonho, e é o sonho das pessoas, eu acho que muita gente, mas sobretudo das primeiras pessoas que começaram a história do pádel, sendo o pádel autónomo e individual, cá em Portugal, conseguem ter uma realização e uma paixão ao falar nisso, porque era algo utópico, como nós estávamos antes com a questão do pádel estar associado à Federação de Ténis, sem ofensa, mas nós estava um teto, tinha limitação, claro. não íamos crescer o que já crescemos, e o que queremos crescer. E nós no pádel, e
e temos a sorte que há muitos agentes do pádel que praticam isso, queremos que o pádel cresça. Se é o Miguel a ganhar, se é o Zé a ganhar, se é o não sei quem a perder ou o que seja, não importa. Mas o importante é que isto cresça. Cada ano haja mais competitividade, cada ano haja mais nível. Não só no nível 1, mas também nos outros níveis todos. Porque eu, por exemplo, considero que seria fundamental, sobretudo no feminino, conseguir escoar um bocadinho mais os níveis, nem que se tenha que aumentar um bocadinho mais os quadros e nem que se tenha que fazer torneios um bocadinho mais separados. Porque senão qualquer dia, entre aspas, há um nível para cada pessoa. Pois, sim. Estás a ver? O que é que acontece? O jogador do nível 4 não quer jogar o do nível 3 porque diz que vai levar uma coça. Exatamente, então os melhores do nível 3 passam para o nível 2. Os do nível 3 não querem jogar no nível 2 porque vão levar uma coça dos do nível 2. Então os do nível 2 melhores passam para o nível 1. E exatamente a mesma coisa. Se calhar o que se pode pensar é numa perspectiva de criar, em vez de abrir níveis para trás, se calhar abrir o nível semi-profissional. Porque normalmente se tu não... É que depois é um bocado ambíguo, porque eu quero ir jogar o torneio, quero que os melhores nacionais estejam lá a jogar o torneio, mas não quero calhar contra eles. Sim, Ou eu quero ir jogar eu quero ir jogar o de nível 2, quero lá estar no meio do nível 2, mas não quero jogar contra eles. E então nós temos que tentar escolher um bocadinho mais, sobretudo, e era nesta perspectiva que eu estava a dizer isto, para poder aumentar o nível competitivo, porque uma pessoa só aprende quando joga em pressão. Portanto, o que acontece? Jogo sempre em nível 3 ou jogo sempre em nível 2 e depois nunca passo dali. Ganho um torneio, perco nos quartos, passa para o nível a seguir, fica 6 meses a perder à primeira ou à segunda, e de certeza absoluta que o teu nível é muito melhor do que há 6 meses atrás, portanto tu evoluíste, bem ou mal, perdeste à primeira ou que seja, mas tu evoluíste, jogas melhor e provavelmente, e competitivamente falando, com confiança, com resultados e tudo mais, começas a ganhar e começas a fazer. E a partir daí, e falando um bocadinho mais agora na nossa parte, no nível 1, a partir daí, os miúdos podem começar, tendo esta mentalidade e tendo isto, podem começar a criar aqui uma dinâmica um bocadinho melhor para todos. Eu quero que toda a gente jogue bem para nesse sentido. Por tudo, mas também queria perguntar qual é a tua visão sobre os challengers, porque já ouvi várias visões sobre os challengers, algumas positivas, outras negativas, e também queria saber qual é a importância que tu dás ao challenger no teu percurso. São fundamentais. Eu fiz uma meia-final de um Challenger e acho que provavelmente isso é dos meus melhores resultados. E eu, nesse Challenger, por exemplo, ganhei ao Siling e ao Alex Ruiz, e ganhei ao Seba Neroni e ao Álvaro Cepero, e com o Pincho Fernandes fizemos meia-final em Cabrera del Mar. Para nós, como jogador, é fundamental haver os Challengers, porque aí tens mais oportunidade de entrar no quadro, porque eu entrei no quadro principal, eu nos Challengers agora nos últimos 2-3 anos estava sempre no quadro principal, já consegui também fazer 2 quartos, e então tu consegues fazer um bocadinho mais de prize money, ganhas alguns pontos também, mas sobretudo ganhas uma confiança e à vontade de estar no palco da WPT que depois vai-te dar essa força para tu conseguires lá chegar nos Open e nos Masters. E no meu caso, já tive a sorte e a oportunidade de jogar em grandes palcos, por exemplo no Madrid Master e no Cascais Master, e Cabrera do Mar, eu lembro-me que aquilo era um caldeirão, era uma coisinha um bocadinho mais pequenina, mas estava tudo louco connosco logo desde a primeira ronda, porque nós eliminámos os cabeças de série, éramos 2 putos e tal, os gajos diziam que era a dupla dos bonés, e jogar contra o Silinho e o Alex Ruiz, e a gente o primeiro ganhou, o segundo ganhou em terceiro set, o outro também, em 2 sets jogámos inacreditável, e as pessoas estavam ao rubro connosco, toda a gente estava ao rubro connosco, também fiquei lá amigo de umas senhoras e tal, e pronto, foi uma experiência inacreditável e ainda bem que há os Challengers, e em relação a isso eu acho que é importante também para o adepto de paddle que possa ver bom paddle, e os Challengers têm sempre muito bom paddle, normalmente costumam sempre ter bastante afluência, até porque a bilheteira é mais em conta. Mas estavas-me a perguntar, antes disso estavas-me a perguntar outra coisa. Estavas-me a dizer aquilo que era muito fácil uma pessoa não perceber nada e não jogar nada e se divertir na mesma e ficar com aquele bichinho e tudo mais, não era? Sim. Em relação a isso eu concordo plenamente e é muito engraçado
porque isso realmente acontece. E normalmente, pá, eu acho que isso até havia umas estatísticas que davam 90 e tal por cento, ficavam outra vez. Pá, e então é uma situação. Eu acho que tem um pouco a ver que a pessoa fica sempre com a sensação de que pode conseguir apanhar a bola, não é como no ténis, entre aspas, e sem ofensa, de que a bola muitas vezes passa tão longe que tu nem dás 2 passos. E tu aqui Sim. muitas vezes nem precisas dar os 2 passos para apanhar a bola, ou muitas vezes tens que dar 2 passinhos para ficar bem, tens que dar mais passos, e nessa perspectiva o jogo acaba por ser sempre, ok, porra, esta não consegui, mas vou ao próximo, e tu então ficas sempre com essa ideia. Depois, porque acaba por ser relativamente fácil de conseguir passar várias vezes a bola para o lado de lá, portanto acabas por não ver um resultado incrível, mas acabas por ver um resultado positivo muitas vezes. E a terceira e a principal parte eu diria que é a obrigatoriedade de ser 4. Portanto, a questão de ser o convívio, de estar a 4, porque a 2 às vezes pode criar um bocadinho a competição a 2 é eu contra ti. Pá, e 2 contra 2 sempre há ali um bocadinho mais de harmonia, e se há alguém que está fora um bocadinho da linha, os outros 3 normalmente conseguem sempre manter ali um bocadinho a estrutura, pá, e acaba por ser mais fácil de se manter aquilo. E com o que o pádel faz de jogarem sempre todos com todos, todos contra todos, é um swing que toda a gente adora. Claro. O convívio depois acaba por fazer chamar às outras pessoas que só tiveram lá uma vez, ou só experienciaram aquilo um bocadinho de, se calhar eu até consigo fazer isto. Se eu arranjar aqui, por exemplo, uma pessoa convida alguém que não sabe jogar para jogar pádel, que são muito amigos, já me aconteceu várias vezes, eu convidar uma pessoa, um amigo, para jogar pádel, que não sabe jogar, fazemos ali umas coisas, ele diverte-se e tal, e depois já pode dizer que sim aos amigos que convidaram para jogar pádel, que ele antes não podia, e então ele não tinha essa confiança. Então ele já joga, então agora já se mete ali no grupo, já tenho amigos que eu adoro pádel, quando é que me convidas outra vez aí para umas coisas de pádel e tal. Eu tento também ser um bocadinho agente disso, não só com os meus e com os meus amigos e família e tudo mais, mas com toda a gente. Gosto sempre de encaminhar as pessoas e que possam jogar pádel, porque efetivamente eu acho que é divertidíssimo. Miguel, sim. eu fiquei com um bocado que a impressão que Espanha é muito forte mesmo. Sim. Portugal tem um nível muito alto, mas que não existe, ou seja, não existe ali um nível intermédio / muito competitivo para Portugal. Estou correto, não? Mais ou menos. Eu entendo o que tu dizes e em parte em 2017 era verdade. O que acontece é que já estamos em 2020. Ou seja, essas seleções começaram um bocadinho mais tarde do que nós, quer a desenvolver-se, quer os seus jogadores a jogarem os WPTs, e por essa perspectiva nós levamos mais vantagem. Agora, a França, por exemplo, já tem 5 ou 6 jogadores a jogar os WPTs e os italianos já 3 ou 4, a Suécia também. Eu acho que são países que, se quiserem mesmo apostar nisto, e normalmente o que acontece é que eles vão buscar diretamente à fonte, ou seja, eles vão à Espanha ou vão aos argentinos e dizem, meu amigo, vens aqui trabalhar, vens aqui fazer cursos, vens aqui fazer formações, e isso tudo vai-lhes dar essa evolução. E se eles tiverem ali estruturas, eles podem crescer. Se pensarmos noutros desportos, os europeus são muito bons. Agora, se isso vai demorar 15 anos ou vai demorar 3, vai depender um bocadinho da capacidade com que eles tenham de fazer as coisas. Eu penso que agora, com esta guerra toda da FIP e da FEPA, a FEPA está a criar uma situação de vários países que, entre aspas, falem um bocadinho a mesma língua de pádel. Isso aí pode ser muito interessante. Quanto a nós, Portugal, eu acho que nós fizemos um trabalho excelente, inacreditável. A Federação tem feito as coisas de grau a grau e acho que tudo evolui. E é isso, acho que... Uhum. Pronto, agora pegaste nesse assunto da FIT e da FEPA, eu queria te perguntar se achas que isso não prejudica o pádel para quem vê de fora, para as federações que vêm de fora, para a malta que vê de fora, vê 2 federações internacionais, torneios distintos, achas que isso não prejudica para quem vê de fora, para a malta que está a ver de fora? Depende, isso aí, essa pergunta acaba por ser um bocadinho, é igual em
em 2013 também começou a guerra da Federação de Pádel e da Federação de Ténis. E muitas pessoas e toda a gente dizia que não faz sentido essa guerra e tornarem a público e não faz sentido e tal e qual. Mas foi isso que fez com que conseguíssemos pôr o pádel onde ele tinha que estar e foi isso que fez com que pudéssemos chegar onde chegamos agora. E no caso da FEPA e da FIP, eu acredito que seja um bocadinho isso. Sobretudo porque a FEPA tem mais associações ou mais federações só de pádel e a FIP tem algumas de ténis e é uma questão de eu não estou por dentro em termo, eu acredito que exista uma organização e essa organização tem sido a FIP, mas também sei que muitas federações da Europa querem que as coisas sejam feitas de uma forma transparente, eficaz e, sobretudo, que possa desenvolver ainda mais o pádel nesses níveis. E por essa razão é que tem havido essa força. Obviamente, do outro lado, não se quer largar. Mas não sei, vamos ver. Então achas que o caminho daqui a 1 ou 2 anos será a fusão das duas ou chegam a acordo? Não sei se criar um órgão que rege o pádel e o pádel internacional que vai também depois... Sim, é assim, falando abertamente, a minha opinião é que o pádel pode perfeitamente ser exatamente igual ao futebol, no sentido em que é a FIFA, neste caso a FIP, mas depois de haver uma associação europeia e uma associação sul-americana, americana para envolver e uma federação africana, porque já há pádel também em África, e caminhamos um bocadinho por aí. Agora, a maneira como se tem que fazer isso é que, como dizia, tem que ser transparente, tem que ser leal. Eu não sei, não estou por dentro dessa situação, mas o que é certo é que o pádel tem que ganhar com isso, e eu acredito que a FEPA tem essa vontade. Bem, olha, o nosso tempo já está a acabar, mas eu queria fazer só aqui umas perguntinhas assim muito rápido. Qual é para ti o momento mais marcante na tua carreira, até agora? Ok, posso dar 3? Pode, sim, senhor. Vou dar 3, que é o meu número da sorte. Portanto, o momento mais marcante da minha carreira, como estava a dizer há bocadinho, foi quando com o Pincho fizemos, quando ganhámos os quartos de final, e ficámos no campo e as pessoas todas lá a bater palmas e tudo maluco e falámos um bocadinho e na altura na altura tinha feito últimas de prévia de Master e Open, mas nunca tinha feito assim um resultado desses. Eu quando acabei o jogo e fui-me trocar e fui tomar banho e tudo mais, quando peguei no telemóvel tinha milhares de mensagens e e tudo maluco na comunidade, ali juntou-se tudo, estás a ver, mesmo que houvesse pessoas que se calhar não gostassem de mim ou preferissem outro português que ganhasse os torneios, naquele momento eu senti que toda a gente ficou contente por mim. E então isso marcou-me muito. O segundo momento também que me marcou muito foi ter ganho 2 por 2 anos consecutivos uma primeira ronda aqui no WPT em Portugal. Ou seja, vou dividir esse segundo momento por esses 2 anos consecutivos em que joguei 4 vezes na pista central, mais uma do ano anterior 5 vezes, já joguei lá. E a sensação de jogar contra o Lamperti e o Mieres e a sensação de jogar contra o Sânio e contra o Maxi eu já vou guardar para o resto da minha vida, e apertar o Maxi e o Sânio ali, que foram 5 pontinhos, e com o Lamperti aquela coisa da bola dentro, bola fora do gajo, isso aí já vai ser do bolso. É um momento muito marcante também na minha carreira, conseguir fazer um bom resultado em casa, ainda para mais quando te dão um wildcard, ou seja, tu tens essa pressão de que te deram um convite, tens que jogar bem, muitas vezes antes de entrar no campo eu tinha, vamos lá, tu tens que ganhar, a pessoa jogou pádel 4, 5 vezes, e eu ia jogar contra o Lamperti ou contra o Sânio, vais ganhar, não vais, isto é fácil, e eu, sim, é fácil, e consegui dar essa... Além de, e com o Sânio e com o Maxi, a verdade é que eu tenho tido experiências e histórias de quando começo a contar isso, as pessoas dizerem, eu estive lá, eu vi, foi.
pá, e já me aconteceu 2 ou 3 pessoas dizerem-me 2 ou 3 coisas que eu fiquei mesmo, ei, fogo, a sério, eu fico logo com pele de galinha a ouvir isso, porque isso é energia, isso é transmissão de coisas boas, estás a ver? Epá, e foi uma coisa que também nunca mais vou esquecer. E o terceiro momento mais marcante, não tem ordem, são os 3 momentos mais, não tem ordem, mas também há um momento que recordo bastante e foi muito complicado porque nós foi no Mundial de 2016, nós nesse fim de semana, aconteceu uma coisa horrível. Eu jogava na altura jogava com o Diogo Rocha e nós em 2016 jogámos o Mundial em Cascais, foi o primeiro Mundial de todos. O pádel estava a começar a explotar, como dizem os espanhóis, estava a começar a crescer um bocadinho e tinha que haver assim uma boa forma de elevar as coisas. E nós conseguimos, em termos de seleções, calhar no mesmo grupo da Espanha e do Brasil, e mais a Alemanha, ou seja, em seleções era praticamente impossível fazer alguma coisa. E depois tínhamos o Open de pares, mas na altura, como havia poucos jogadores com ranking WPT, nós calhámos como quartos cabeças de série. No Open de duplas fomos avançando, fomos fazendo. E o momento em que passámos da meia-final para a final, e o momento antes da final e todos esses 2 dias foi algo que foi uma coisa inesquecível, foi inacreditável, porque quando nós ganhamos a meia-final ficou tudo maluco, e quando acabou o jogo eu até cumprimentei os árbitros, cumprimentei e fui logo direto ao presidente, fui logo dar grande abraço, depois também estava lá o diretor do torneio, o João Lagos, e depois todo esse dia, depois jogámos contra a França, aquilo estava aos berros, estava uma loucura, estava muito agir, fizemos uma entrevista para a Padel Television, no dia seguinte aquilo passava em direto na Sport TV ao meio-dia, e nós fomos aquecer um bocadinho no campo antes, e quando saímos, eu fui à casa de banho, e quando saí, estava uma fila gigante, porque eles não estavam a deixar entrar nas bancadas ainda. Ainda estava uma fila gigante, e aquilo parecia quase, entre aspas, como no boxe ou como no wrestling, estás a ver? Eu estou a passar assim, e a malta toda, vai ganhar, força, vai. Uma cena muito boa, e todo o jogo, levámos uma tarefa, não é? 6-2, não tivemos muitas hipóteses, mas todo esse torneio, sobretudo pelo que aconteceu no fim de semana antes, que o Diogo perdeu um dos seus melhores amigos, e foi algo que foi complicado para todos. Ele voltou, quando voltou sempre triste, como é evidente, e aquilo foi a nossa força, estás a ver? Aquilo foi, porque nós tivemos os quartos de final, uma situação de câimbras do outro gajo, e 7-6 para um, 7-6 para o outro. Nas meias finais também estávamos a ganhar fácil, de repente complicámos aquilo um bocadinho, e depois no tie-break também 7-6, e todos aqueles momentos, juntamente com o Roma, que estava lá no banco, fizemos ali um bocadinho algo que era impensável, e que, se formos a ver bem as coisas e pensando que existe um mundial de duplas como há agora, em que todos jogam, vai ser uma coisa muito difícil de se voltar a fazer, e Deus queira que eu esteja errado, e que ele ou qualquer outra pessoa, jovens, miúdos, que nós possamos ser campeões do mundo ou vice-campeões do mundo, mas é só aqui a taça de vice-campeão do mundo também é algo que não vou esquecer. Portanto, esses 3 momentos foram algo, foi mesmo inesquecível, diria. E pronto, o objetivo é que isto tudo passe para poder voltar para o campo e agora conseguir fazer mais momentos desses, e sobretudo com a seleção portuguesa, porque eu gosto muito de representar a seleção, por isso é que também vou jogar o WPT, não é só por mim, é porque também há um português a jogar lá, sobretudo um português que, pronto, mal ou bem, tem uma carreira de 58, e nesse sentido acho que é fundamental para os jovens que haja não só um Miguel Oliveira, mas 10, 50, 100... Que haja várias referências para eles terem alguém com quem olhar, com quem aprender. Claro que sim. Sim, Claro que sim. É fundamental isso. E vai acontecer. Agora, última pergunta. Qual foi o jogador que tu entraste em campo na WPT e tu disseste? Que jogador? Aquele jogador top. Antes. Muitos. Muitos. É assim, eu já joguei contra
todos os do top 10 e provavelmente contra todos os do top 20. Não quero estar a falhar no cálculo, mas tenho quase a certeza que sim. Mas alguns foi em exibição. Agora, o Paquito impressionou-me porque ele parece, e também já treinei com ele, já tive a oportunidade de ver isso mais de perto e mais tranquilo, digamos assim, e é inacreditável a desplicência, entre aspas, ou a naturalidade com que ele quase não tem esforço de meter a bola a andar, uma barbaridade. E de controlar a bola, eu faço-lhe um vôlei inacreditável, que normalmente é ponto, e o gajo de pulso, de toque, de fluidez, de leitura, o gajo tira uma chiquita, tira um globo, é uma coisa que nem dá para olhar para ele, estás a ver? O gajo joga tão bem que só tens de preocupar contigo e com a bola. E esperar que ele acabe. Portanto, o Paquito impressionou-me. O Bela também impressionou-me pela forma como é, sobretudo fora do campo. Eu tive a oportunidade de passar 2 anos jogar o Paddle Nations Cup, com aquele torneio organizado pelo Frazão, e o Bela também jogou. E convivemos, almoçámos, jantámos, estivemos ali um bocadinho perto quando era antes dos jogos, um bocadinho depois, e é inacreditável nesse sentido. Além de ser um excelente jogador, acabas por perceber como é que ele conseguiu estar 16 anos como número 1 do mundo, assim como o Juan Martín também acho que se nota bastante. E impressiona-me também a intensidade do Pablo Lima. Acho que também tenho que o mencionar porque é um referente para mim, sendo eu canhoto, e já tive a oportunidade de jogar contra ele e até ganharmos em exibição, mas também de treinar e a intensidade com que ele põe no treino e a velocidade com que a bola corre, é surreal. E então eu lembro-me muitas vezes de quando treinei com ele em Bilbao, nem conseguia fazer movimento, a única coisa que fazia era bloquear e fazia tanta força no corpo e tanta força no braço, e depois o que fazia era tentar só mover o pulso. E então jogava-lhe uma no meio, uma na malha, mas eu nem conseguia mexer, porque a bola vinha tão rápida, porque se eu avançava com o pé ou rodava aos ombros, eu não tinha tempo, a bola comia-me. Então eu fazia tipo escudo, tac, 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 tac. E então também, são jogadores inacreditáveis, e para mim é um motivo de orgulho, e é uma noção de recompensa e de valor de que fiz bem as coisas e quero continuar a fazer, no sentido em que eu, quando fui para Bilbao, esse era o meu objetivo, e eu lembro-me que na altura o WPT passava ao streaming desde os 8avos de final, portanto a partir de quinta-feira já podíamos ver WPT, e aquilo era um jogo por ronda, era das 9 da manhã às 9 da noite. E então eu ficava sempre a ver, sempre que não estava no campo a dar aulas ou a treinar, estava a ver o WPT, e aquilo, e quando era sextas e sábados à noite, e quando tinha um bocadinho mais tempo, quando era o Buenos Aires, ficava ali na sala, ficava ali a ver, e via o Belasteguinho e o Dias contra o Nerón e o Reca, e via o Pablo Lima e o Mieres contra o Sani e o Maxi, e estava a treinar para lá chegar. E passado 3 anos, 4 anos, estou a entrar no campo com eles. O Sânio está, que ainda vou perder com este puto aqui no país dele. Entraste e ter a possibilidade de já ter jogado contra todos esses top 20, seja em exibição, seja torneio oficial, é algo que me enche de orgulho nesse sentido, e espero que isso possa incentivar e que possa dar vontade aos jogadores e às jogadoras, claro, de poder também eles ser melhor, porque isso só acontece se treinarem e se perderem para depois ganharem, e se fizerem sacrifícios, e se forem lá fora, e se começarem a jogar WPTs e gastarem mais dinheiro do que ganham, porque é assim que acontece, mas acontece até tu dares o clique e dares a volta e tens confiança, e se não der, pelo menos a pessoa sabe que fez o que tinha que fazer, foi o que me aconteceu. Eu sabia,
ia para Bilbao, gastava dinheiro, dava aulas, aquilo não estava a dar, e eu não estava a conseguir progredir como resultados, eu dedicava-me a treinador ou voltava para o meu país. Eu sabia disso, mas também sabia que se me dedicasse e tinha algumas capacidades e algumas qualidades, que poderia fazer algumas coisas. Pá, e o facto de conseguir depois começar a jogar com estes jogadores deu muita motivação. Portanto, nesse sentido também a Federação teve um papel fundamental, porque os primeiros jogos que eu fiz foi nos torneios dos Challengers e nos torneios do Masters de Portugal. E também agradecer, claro, aos organizadores dos torneios, do Pedro Frazão, também a Teresa e aqui o Carlos no Padel Golden Cup. E foi isso que deu essa possibilidade. É um caminho, é uma carreira, digamos assim. E eu espero que possa ainda conseguir um bocadinho mais. Mas eu gostava que houvesse mais pessoas a tentar fazer isso, porque não conseguir ao primeiro ano, mas se calhar ao terceiro, ou ao quinto, ou ao sétimo, vão conseguir. E se falarmos de um miúdo de 17 anos, ou de um jovem de 23, 7 anos tem 30, já pode jogar mais 15 anos a bom nível. Portanto, mesmo falando agora para jogadores, por exemplo, de nível 3 e nível 2, mas que tenham 18 anos, 22 anos, é uma questão de prática, é uma questão de treino, e o pádel é fácil nisso. É porque é um desporto bastante físico. Tu tens que ser bom fisicamente, porque tu tecnicamente e taticamente tu mais ou menos apuras, tu procuras alguém que te possa ensinar e tu aprendes. E com a dinâmica depois tens é que ir jogar torneios. E tens é que, mal comeces a conseguir fazer alguma coisa na tua categoria, tens que saltar para cima. Exatamente, é jogar com os melhores. Jogar com os melhores é assim que se aprende. Eu tenho uma teoria que vale o que vale, mas é uma teoria que acho que as categorias podem estar um bocadinho interessantes e tudo mais, mas também pode haver a situação de se escalonar isto por idades. Ou seja, fazer absolutos e depois os veteranos. Ou seja, os veteranos acabam por se igualar mais ou menos entre si através da idade. Claro. E nos absolutos, aquilo que pode acontecer é torneios de níveis diferentes. Ou seja, tu podes dar um torneio de nível 1, podes dar um torneio de nível 2, de nível 10, de nível 50 dos pontos, ou o que seja. E aí as pessoas escolhem qual é que vão jogar. Se houver um torneio sem prize money, absoluto, não acredito que vá muita gente jogar. E se forem jogar, melhor ainda. Depois pode-se fazer como o WPT. Depois já o nível fica equilibrado por si só. Depois os prize money, se calhar a pessoa opta ou não opta por jogar. E por aí acho que acaba por ser um bocadinho mais... naquela conversa que estávamos a falar há um bocadinho. Mas é só uma teoria minha. Isso até era uma boa ideia. Não sei, mas... Eu acho que vai evoluir. Das níveis diferentes, das pontuações ou níveis diferentes aos absolutos... quer dizer, isso já existe, mas nos absolutos, em vez de nivelares por categorias, nivelas por importância de torneio ou por prize money de torneio. Claro, sim. É assim que tem que ser. Agora, obviamente que os clubes preferem sempre ter muito mais categorias. E depois a gente tem que envolve depois sempre muitas coisas por trás, é os clubes, é prize money, etc. Depois tens sempre... Claro, mas depois tu fazes um torneio em que tens que lá ir sexta, sábado, domingo, tens que lá estar 4 horas, jogas às 2h30, depois jogas às 4h30, depois jogas às 6. E às vezes é difícil, era muito mais fácil. Tu, para ti, se calhar, o que tu preferias era jogar num torneio em que jogavas de manhã um jogo e à tarde outro jogo, no sábado e no domingo. Ou seja, oitavos, quartos, meias, finais. E depois poderia haver uma prévia, e limitava-se as inscrições dos torneios e havia torneios em vários sítios. Olha, agora, por exemplo, com esta situação do Covid, é o que se poderia fazer para conseguir dar essa resposta. O clube quer organizar 1000 categorias num fim de semana. Que organize 4 fins de semana, meia dúzia de categorias. Era mais organizado. E era mais... Eu acho que nós já crescemos tanto que nessa situação cada clube tem que buscar um bocadinho isso, até para conseguir fazer com que nos torneios mais importantes e com o prize money e tudo mais, ainda se consiga ter mais pessoas a ver. Porque muitas vezes as pessoas não vão ver porque estão a jogar ou porque já passaram lá o fim de semana.
Como é que uma pessoa vai dizer à mulher ou ao marido, ou que seja, olha, vou só ver ali a final do M1, pá, estou cheio de vontade de ver. Pá, o gajo ficou ali o dia todo. Há muita gente que faz, atenção. Pá, isso, por exemplo, os BSP é outro também momento que tive com o Vasco, que o Vasco tem muitos momentos, muitos momentos, o Vasco é dos meus melhores amigos, e então, eu estava a dizer, os BSP são peritos nisso, mas pá, nem toda a gente pode fazer isso. Portanto, nesse sentido é muito importante modificar algo para que possa haver esse escoamento e que as pessoas possam ter um bocadinho mais a ambição de jogar. Não é que joguem mais vezes, é porque depois esse é que é o engodo. A pessoa fica estancada num nível e depois treina 3 vezes por semana e faz mais 4 jogos. Pá, em vez de fazer isso, que treine 2 vezes por semana, que jogue 2 jogos e que suba de nível e que jogue mais torneios. Pá, e nesse sentido, pode começar a ganhar mais rodagem. E aumentas o nível do pádel? E aumentas o nível do pádel, claro que dá, exatamente. Independentemente de tu não crescer o Lima ou não crescer o Bela. Mas aumentas o nível. Toda a gente quer jogar bem. É isso. Exatamente. Olha, Miguel, uma última mensagem para a malta que está a começar, que somos sabes isto, a pádel também é uma liga social, há a malta que não é federada, há a malta que está ali na ponte, começar aqui nos torneios sociais e depois passar para os torneios federados. Qual é assim a tua mensagem para a malta que não quer estar aí para os torneios federados, se levar 6-0 e quer só estar aqui no social? Só aqui uma mensagem para a malta que está a começar, entre aspas, neste aspecto mais competitivo. Ok, isso já são 3 ou 4 mensagens. Mas vou dar uma que é o ditado: faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Que é ser bom companheiro e ser uma pessoa que possa aportar o melhor aportar é espanhol, mas possa tirar o melhor do outro para que possa tirar o melhor de si. Muitas vezes o pádel tem o problema e tem a agravante de que quando o meu parceiro não está a fazer bem as coisas, eu começo a jogar pior e começo a preocupar-me mais com o que ele tem que fazer e menos com o que eu tenho que fazer ou com o que é que os adversários estão a fazer. Então eu esqueço a tática e esqueço o que é que eu tenho que fazer. E nessa perspectiva, não só já uma própria pessoa vai jogar pior, como também ainda vai apurar um bocadinho mais o outro gajo ou outra senhora, de que, ok, eu estou a jogar mal, o meu parceiro começou a falhar porque eu estou a falhar. Foda-se, eu estou num buraco. E então, nesse sentido, é muito importante, e eu tenho muita dificuldade nisso, é um aspecto que eu assumo e que tenho trabalhado ao longo dos anos. Acho que só não consegui ser melhor por esse motivo e por outro, mas é algo que se trabalha e vou fazendo isso e vou conseguindo sempre ser melhor, acho que considero que estou bastante melhor, agora fazendo uma retrospectiva, mas é muito importante que a pessoa sinta que quando falha, porque é o que toda a gente quer, quando uma pessoa falha, tem que ter o apoio logo direto do parceiro, porque é a única pessoa que o vai apoiar, porque os adversários não vão apoiar de certeza absoluta. Aliás, os adversários, se for preciso, até vão mandar um berro. Portanto, nessa situação que já aconteceu o falho, já perderam o ponto, já que não há nada a fazer, a capacidade de resposta, e isto é muito interessante eu estar a dizer, porque eu adorava fazer, juro-te, eu adorava conseguir ser capaz de fazer isso. Pronto, depois tenho algumas limitações, alguns vícios, que depois me libertam essa situação de ter alguma tensão, sobretudo pela parte competitiva e exigente que eu tenho. Mas mesmo para essas pessoas, tentem utilizar um bocadinho a respiração para perceber que quanto melhor o meu parceiro jogar, mais provável é eu ganhar. E que eu nunca vou ganhar este jogo sem ele. Portanto, eu vou perder ou vou ganhar sempre com ele ao lado. E se conseguirem fazer isso, pelo menos no final do jogo vão ter, não diria recompensa, mas vão ter o reconforto do parceiro dizer, fui eu que joguei bem mal, desculpa e tal e qual, e ele de certeza que vai tentar subir um bocadinho o nível. Porque hoje sou eu, amanhã é o outro e nunca sabemos, e podemos ter maus dias. Portanto, esse é um conselho e é uma mensagem muito importante para dar numa liga social. O segundo é que sejam competitivos, mas que não queiram passar por cima dos outros ou não queiram ser mais espertos do que os outros, no sentido em que o pádel foi, é e será um desporto para divertir, e muitas vezes um gajo não sabe dar duas e não tem a certeza de dar duas e nunca estamos a pensar que o adversário ou que o parceiro se engana de propósito, e não existe isso no pádel. Portanto, nós não podemos ser assim, nem podemos criar essa desconfiança no adversário assim.
Mesmo que uma ou outra bola seja realmente diferente em termos de perspectiva, dá-se duas, ganha-se o ponto na mesma, explica-se no final, mas é no sentido em que isto é pádel. Olha, isto é pádel. É um bocadinho... Isto é pádel. Olha, foi sem querer. Foi mesmo sem querer, mas saiu bem. O terceiro, que sejam competitivos e que ganhem, porque primeiro eu acho que há um prémio bom para os vencedores. Aliás, há vários prémios, mas um deles eu sei que é bom de certeza. E também porque é o ganhar e é o ter confiança que me faz evoluir. Agora, é muito importante entender que dificilmente eu vou conseguir ser campeão desta liga a empurrar a bola. Ou seja, o vencedor vai ser aquele que for capaz de atacar quando tem que atacar e defender quando tem que defender. Ou seja, um dos grandes erros comuns, falando a nível social, é que uma pessoa, quando está com confiança, está sempre a atacar e quando está um bocadinho com mais medo, está sempre a defender. E não pode ser assim, porque há vezes que a bola é para defender ou há vezes que a bola é para atacar. Tu tens que escolher a decisão de acordo com a bola, não de acordo com o teu estado de espírito. Estás a ver? Porque muitas vezes, se tu escolhes de acordo com o teu estado de espírito, vais cometer um erro e então a próxima que tinhas que fazer assim já não fazes. Por exemplo, o melhor exemplo deste de todos é o remate, é o smash, é a pegada por 3. Ou seja, tens uma bola boa para pegar, não pegas. A próxima bola vem mais difícil e tu tentas pegar, porque a outra tu não pegaste e devias ter pegado. Não, essa bola já não é pegada, é bandeja. Tu tens uma bola para pegar, fácil. Mas não pegaste, estás com medo, dás um toquezinho, a bola continua. Tens um balão difícil. Exatamente, tens um balão difícil, pegas, não queres trazer a bola e o outro gajo ganha-te o ponto. A próxima vez tens um balão fácil e porque perdeste o ponto anterior, se calhar só vais empurrar a bola. Mas não pode ser o estado de espírito, tem que ser o que é a bola. E quem conseguir mais isso vai ter mais consistência, porque falhar a atacar não está errado. Depois conseguir ter capacidade de pôr mais vezes a bola dentro e de ganhar mais o ponto. Mas se a bola pede para tu atacares, tu fizeste bem. Porque se calhar se tu só metes a bola em jogo do ponto, mas tu não crias moça nenhuma ao adversário, e então o adversário está muito fácil, está muito cómodo, e então faz-te um bom balão, ganha-te a rede, e depois vai-te acabar por ganhar o ponto à frente. E ganham confiança. E tu se calhar se atacasses essa bola, falhaste 2 ou 3, mas se calhar as 2 ou 3 que meteste, o outro gajo não apanhou, e então ele já vai sofrer um bocadinho mais com a tua bola. E a defender é igual. Porque muitas vezes nós vemos que basta meter a bola do outro lado para o outro gajo se atrapar todo. Porquê? Porque o outro gajo, em vez de querer defender ou de pôr a bola difícil para o adversário, ele tenta ganhar o ponto e está numa situação ou numa zona em que isso não é possível. E dessa perspectiva é muito importante que uma pessoa tenha a capacidade de não decidir pelo estado de espírito, mas sim pelo que é que a bola pede. E acho que isso aí vai ser um fator determinante para o vencedor da Liga. Queríamos-te agradecer por tudo. Foi aqui quase... Não, eu é que agradeço, foi realmente uma boa conversa. Tive a oportunidade de falar de coisas que eu não falava há muito, muito tempo. Eu tenho estado aí em um ou outro podcast e realmente, isto deve ter aí 3 horas, não sei se as pessoas vão ouvir, mas... Vão ouvir de certeza. É sempre bom poder reviver estes momentos, porque isso dá-me também mais força para querer repetir e fazer igual. Deixar um agradecimento não só a vocês, mas a toda a gente que me tem acompanhado nesta jornada, independentemente de eu agora ser muito amigo, já não me dar, porque eu tenho pessoas que antes eram muito próximas e que agora já não são, tenho pessoas que antes eu nem conhecia e que agora são muito próximas, isto vai e vem, mas as memórias e as recordações ficam sempre. E nessa perspectiva é bom desabafar e é bom falar com vocês, e oxalá que possam vir também mais colegas meus e mais jogadores e jogadoras, obviamente, poder dar pôr aquele grão de areia que nós precisamos para construir um castelo. Pronto, sim, e para falar da nossa modalidade, a nossa querida modalidade. Exatamente.